O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs presentes aqui no santuário da Rainha da Amazônia, em Belém, irmãos e irmãs que acompanham esta transmissão através da Rede Nazaré, em toda a nossa região, em alguns estados vizinhos do Pará, irmãos e irmãs que acompanham a nossa transmissão pela internet. Hoje nós celebramos com São Tomé a vitória da fé. A liturgia nos apresenta, pois, a figura deste, um dos 12 apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O Tomé comparece em vários momentos importantes da vida do Senhor. E ele tem sobressaído na história, algumas vezes de um modo negativo. Quase que ele é culpado, coitado, do fato de ter dificuldade em acreditar. E fico me perguntando por quê que de fato o Tomé aparece em momentos assim, expressando com muita simplicidade, com muita autenticidade, esta dificuldade que, presta atenção, nos persegue a todos. Por isso dizia, São Tomé é o padrinho de todos nós, é o nosso padroeiro. Por algum motivo, o Evangelho recolhe episódios da vida de São Tomé, que exatamente mostra isso, para mostrar à comunidade dos fiéis daquela época e de todos os tempos, de hoje e do futuro, que pode acontecer isto conosco, a dificuldade de crer. Algumas vezes a gente já ouviu dizer que crer é uma arte. Acho que está mais para podermos dizer crer é uma graça de Deus. Crer é graça. Em algum momento da nossa caminhada, por mais que ela tenha sido maiormente fervorosa, por mais que ela tenha sido marcada pela fidelidade,
nós em algum momento vacilamos. Exatamente porque a fé é um dos bens, ou uma das virtudes divinas, é virtude teologal, que serve para a nossa travessia da vida. É um bem de consumo enquanto estamos na caminhada, na peregrinação, enquanto estamos, como diz o apóstolo Paulo, percorrendo a experiência de fé, as apalpadelas, como um cego, ou como quando a luz não é bastante, que nós temos que ir tocando, tateando, para vermos onde nos segurar, para vermos como não batermos de frente, não errarmos, pois, a direção. A fé é um dos bens que, segundo o apóstolo São Paulo, é para o bem de consumo enquanto durar a travessia da vida. Assim como a esperança. Precisamos da fé e da esperança. Todo tempo precisaremos também do amor, mas a fé e a esperança são para até não chegarmos lá. Quando estivermos de posse plena na visão, pois, que chamamos na visão beatífica, ou seja, quando alcançarmos plenamente o mistério de Deus, e não será nesta vida, então não servirão mais. Muito obrigado, fé. Muito obrigado, esperança. Valeu. A partir de agora, nós permaneceremos apenas no amor. O apóstolo São Paulo canta isso, o belíssimo hino à caridade. Fé passará, a esperança passará. Foram guias, mas permanecerá o amor. Esta mesma experiência é também entendida por São João Evangelista, quando ele diz que o amor correu na frente, chegou ao sepulcro vazio, os olhos dele foram mais adiante, o coração também. Ele viu e acreditou, mas não entrou. Este é São João, que representa o amor, que é mais ágil, diríamos que é mais juvenil, que vai na frente, que intui, que percebe logo, que se apossa logo. Enquanto que a fé vem representada naquela corrida pelo apóstolo São Pedro, já mais idoso, já cheio de reumatismo, já não podia correr tanto quanto o jovem João. Mas ele é a fé, igualmente necessária. E ali acontece um comentário do evangelista, que correu a notícia de que o discípulo que Jesus amava não ia morrer. E o evangelista mesmo faz um arrazoado lá, uma explicação. Mas o Senhor não disse que ele não ia morrer. Disse, se eu quero que ele permaneça todo o tempo, o que te interessa, Pedro? Ou seja, o amor permanecerá, a fé não mais. Ela nos ajuda a chegar. E uma vez chegados, só o amor permanece. Mas isso tudo estou dizendo para fazermos-nos entender como então a fé de que o nosso padrinho Tomé é exatamente alguém que vem implicado neste episódio. Mostra que nós carecemos disso e que nem sempre podemos dispor desta fé como nós queríamos. É muito frequente o padre escutar das pessoas isto,
tenho perdido a fé, parece que não tenho mais fé, a minha fé tem vacilado. O meu pecado, minha falta é exatamente a falta de fé. Em algum momento, todos nós nos queixamos disso. O que, portanto, nos faz entender que existe sim a dificuldade, a crise da fé. Mas não podemos desistir, porque o Senhor mesmo vem ao nosso encontro como fez com Tomé. 8 dias depois, Jesus retornou e fez o chamado teste. É isso, teste São Tomé. Vem cá, Tomé, tu não estavas da outra vez, portanto só tu faltaste. Vem cá. Ele faz fazer esta experiência, né? Enfia o dedo aqui nas minhas chagas, mais duas dos pés. Aqui também do meu lado, a 5ª chaga, Nosso Senhor, aquela que foi provocada pela lança do soldado e que furou o coração de Jesus. Vem cá. Deixa de ser incrédulo, mas torna-te alguém que acredita. E a expressão maravilhosa que até hoje nós dizemos do profundo da nossa alma é esta: meu Senhor e meu Deus. É uma confissão de fé, portanto proclama a fé em Deus, mas é uma confissão de fé amorosa, afetuosa. Vem cheia de afeto, a modo de um pedido de desculpa, quase dizendo: puxa, Jesus, né? Sempre eu. Por que sempre eu? Porque em outras situações também o Tomé se manifesta assim: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, já como agora vamos saber a direção, o caminho. E é então que diante também desta dúvida do Tomé, Jesus faz a revelação. Onde está o problema? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só o Tomé, com a sua experiência frágil do seguimento de Jesus, pois para nos ajudar, aqui o Senhor revele para nós coisas maravilhosas, pois do seu coração. Meus irmãos e irmãs, nós não devemos nunca desanimar, nem quando fazemos as experiências assim, mais áridas da fé. Todos os santos se queixaram disso. E nesses momentos, eles se deixavam conduzir apenas pela graça, apenas pela misericórdia. Nestes momentos, se deixavam conduzir apenas pela comunhão dos santos. O que quer dizer a comunhão dos santos? A oração dos irmãos, o sacrifício que tantos irmãos e irmãs que nós nem conhecemos fazem e me sustenta. É a oração dos pobres, o sofrimento de tantos irmãos e irmãs que nós nem conhecemos. Essa é a comunhão dos santos. Significa, aquela permuta de bens espirituais. A oração das irmãs de clausura que rezam pela humanidade. A oração da igreja. A somatória, então, das orações da Santa Missa, da liturgia das horas, do terço mariano, do terço da misericórdia, enfim, tudo aquilo que se torna, pois, alimento espiritual é partilhado também conosco nos momentos difíceis em que crer está sendo meio complicado. Nós somos sustentados pela comunhão dos santos. Esta espécie de vínculo que existe entre nós e o resto da igreja.
entre a Igreja e nós. E meus irmãos e irmãs, nesta comunhão dos santos, ocupa depois de Jesus um lugar primordial a Virgem Maria, que sempre intercede por nós, seus filhos. Vamos fazer um instante de silêncio, agradecer a Deus por São Tomé, que nos ajuda a entender que nem sempre é fácil crer, mas, como diz o Santo Padre, o Papa Francisco, não devemos desistir. E acreditemos sempre que a comunhão dos santos nos mantém, nos sustenta em nossa aridez.